Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem especial, que é como a raiva influencia, impacta a nossa sexualidade. E prepara coração, porque essa é uma live que... Eita, calma aí que eu não tô conseguindo... Só um minutinho. Não vou conseguir marcar aqui, mas vamos lá. Sejam mais do que bem-vindos à live de hoje à noite, que é como a raiva influencia, impacta a nossa sexualidade. Aqui eu vou apontar também para vocês como também tem travas, né, que acabam impedindo a gente de fluir com o nosso prazer, de se permitir ser quem a gente é, expressar o nosso prazer. E como essas emoções, que muitas vezes a gente acredita que são negativas, também vão atrapalhando, não só mexendo com a nossa confiança, com a nossa autoestima, mas principalmente leva a gente a ter esse medo das próprias explosões. E é muito importante a gente começar a falar sobre esses temas para começar a entender como lidar com elas, como fluir através delas sem reprimir e permitir começar a gente a se acolher cada vez mais. Porque isso faz parte da nossa humanidade, sentir o que é necessário sentir. Tô vendo aqui que a Mar Costa chegou. Boa noite, meninas. A Lu também. Para quem já tá chegando aqui, eu ia pedir para vocês me darem um feedback de como que tá o som, de como que tá a imagem. Eu sei que aqui os meus vizinhos, tá de um lado o bar com som super alto e do outro o terreiro. Tá nessa competição de músicas, né? E eu não sei se vai pegar aqui no áudio, mas caso vocês estejam ouvindo barulho no fundo, é isso. Mas a gente vai fluir de qualquer forma. Então, antes da gente começar essa live, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Elisa Marcelino, a criadora, a princípio, né, do projeto Mulher Árvore, que está passando por um processo de finalização. Eu digo que é realmente um processo de finalização, porque quem está chegando agora nesse momento para cada vez mais assumir a frente desse processo, desse projeto, né, sou eu, cada vez mais forte de aparecer aqui e dar voz, né, a esse conhecimento, a essa reconexão. Antes já acontecia, mas eu percebo que cada vez mais essa árvore que deu início há mais de 7 anos atrás, né, e que criou aqui nas redes sociais o projeto Mulher Árvore, está se transformando e foi muito em conjunto ao meu processo de amadurecimento enquanto mulher, enquanto terapeuta, mentora, e é por isso que agora vocês começam a ver eu, Elisa Marcelino, e não mais Mulher Árvore como anteriormente. E eu tô vendo aqui que as meninas estão chegando. A Natália tá falando que o som tá bom, a imagem também, a Lu, a Lara, a Ruda. Sejam mais do que bem-vindas, meninas. Então, antes da gente começar a live, eu gostaria de saber, aí desse lado, sem julgamento nenhum, vamos se dar a permissão também de falar sobre, né, esse tema. Porque se tem uma emoção que a gente odeia admitir que sente, pelo menos eu sempre odiei admitir isso, né, é essa tal da raiva. Então aqui eu gostaria que vocês comentassem comigo para ser uma live mais interativa, ter uma troca bacana e a gente poder fluir, contar, compartilhar e transformar tudo isso, encontrar novos caminhos. Então escreve aqui nos comentários quem aqui lida com a raiva, sente a raiva, percebe que está sentindo essa emoção e como que você consegue lidar com ela, ou se não. É muito normal que quando a gente vem à tona essa emoção, assim como o medo, a tristeza, várias outras emoções que são ditas como negativas, a nossa primeira reação é fechar todo o nosso corpo, tentar não sentir. E é muito forte falar sobre isso, porque hoje eu quero trazer para vocês essa consciência de como as emoções como um todo, mas principalmente a raiva, impacta, influi na nossa sexualidade. E eu quero contar aqui para vocês também como que foi o meu processo com a raiva e ainda é até hoje. E o mais bacana é que, assim, eu acho que eu nunca faria o trabalho que eu faço hoje se há mais de 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar o Tantra e a sexualidade, eu não tivesse que lidar com a raiva. Inclusive, era uma das coisas que eu mais sentia e foi por isso que eu fui buscar ajuda. Porque era muita raiva reprimida, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como que foi esse processo. Tudo isso para vocês.
E eu acho que é até importante começar a dar voz a isso para naturalizar e a gente perceber que a gente não precisa reprimir, a gente não precisa conter, mas começar a criar espaços seguros para sentir o que é necessário sentir, sem também explodir com outras pessoas e, sim, criar esse círculo vicioso, né, de repressão e no momento, né, dependendo do contexto, a gente também ter explosões, né, de tudo isso que está contido em pessoas que não tem nada a ver com a gente. Porque eu fazia isso, vejo muitas pessoas fazendo, e não é necessariamente um julgamento, mas eu sei que acontece. E isso também gera um círculo muito grande de culpa, de frustração, de achar que tem alguma coisa de errado com a gente, de achar que, como assim? Eu tô fazendo um trabalho espiritual, tô fazendo isso, tô buscando autoconhecimento, e eu ainda sinto toda essa energia que é densa, né? Que é angustiante, e a gente sempre acha, fica um resquício de culpa, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque ela anda lado a lado com muitas das nossas travas sexuais e na forma como a gente lida com a nossa sexualidade. Tá fazendo sentido para vocês? Vou ler aqui os comentários, que eu tô vendo já altos textões, né? E eu acho que vai ser muito bacana essa live pra gente conseguir compartilhar, né? E se expressar. A Lara falou o seguinte: eu reprimo muito a minha raiva, fico nesse lugar de tentar não sentir a raiva. Nossa, eu também já fiz muito isso, viu, a Lara? É a Lara ou a Lara? O seu nome. A Lu tá falando o seguinte: já fui muito raivosa, tinha muitas explosões, desde que entrei num processo de total passividade. Atualmente estou aprendendo a lidar com a raiva e usar essa força para realizar os movimentos da vida. Incrível! Eu também fui exatamente nesse processo da raiva, ou então para não me expressar a raiva, não me permitir sentir a raiva, ou em algum momento, né, de achar que inclusive a raiva era algo horrível que eu não podia sentir, eu ia para uma outra polaridade. Então eu tentava negar e me tornava muito passiva. E isso, para mim, Elisa, colocava muito nesse lugar na dificuldade de colocar limites necessários quando eu me sentia atravessada, porque sempre foi um gatilho muito forte de tipo, alguém falar algo, né, e eu ou reprimir ou já chegar na batida, né, no sentido da palavra, que às vezes também pode ser muito agressiva, né, e é muito forte isso, porque a gente acha então, pelo menos no meu caso, né, eu iniciei meu caminho espiritual, processo de autoconhecimento há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha uns 20 anos, já tem uns 12 anos. E nesse momento eu era muito explosiva, muito, 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 assim, falou uma coisa, eu já ia logo no contra-ataque. Isso me colocou em várias situações bastante delicadas, né? E isso fez com que ainda gerasse ainda mais raiva dentro de mim, né? Porque querendo ou não, há de bancar aquilo que a gente fala, né? Fala o que quer, ouve o que não quer e gera um círculo, né, da discussão, um círculo vicioso da discussão e dessa energia, né, em que fica na troca, no embate. Então, quando eu comecei a estudar, né, comecei no xamanismo, no caso, e também no sagrado feminino, há tanto tempo atrás, eu comecei a perceber que isso, então, era algo horrível, que eu não podia sentir. Então, eu fui para esse outro lado da passividade, que reprimia, e quando menos esperava, às vezes por uma coisa, com uma pessoa que não tinha nada a ver com a questão, mas que tinha engatilhado algo, eu soltava todos os cachorros. E gerava aquele círculo, né? Da frustração, da culpa, de me achar que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu era uma pessoa má, né? E isso ia alimentando várias das minhas sombras que eu não conseguia lidar até então. Alguém também já passou por isso? Comenta aí comigo, vamos conversando. A Nath, já me acho super íntima, né? Vai chamando as pessoas Nath, vejo sempre o rostinho aqui, né, nos posts da Mulher Árvore, então a gente vai achando que é super íntima. Minha cara. Ela falou assim: eu sinto muita raiva e percebo muito no meu corpo. Já identifiquei alguns sinais. Ah, bem bacana isso, hein? O primeiro passo é começar a entender como que teu corpo tá reagindo. E isso é um dos grandes saltos, assim, pelo menos pra mim, essa percepção de como que impacta no corpo. E também utilizar esse corpo para conseguir encontrar espaços onde a gente tenha segurança para expressar tudo isso que a gente está sentindo, né, num contexto seguro, sem precisar despejar em outra pessoa, mas lidar com essa emoção, entender o que ela está pedindo e também trazer para esse espaço, né, de criar movimento, saber aonde direcionar
quando, né, direcionar de uma forma que seja positiva pra gente. Porque nenhuma emoção é positiva ou negativa, mas é a forma como a gente é criado dentro dessa estrutura, né, em que sempre é muito dual, é certo ou errado, que sempre gira muito em torno da culpa, do medo, né? Isso é muito forte. Quando eu atuo de uma forma negativa na raiva, eu me sinto muito mal. E é exatamente isso, gera uma culpa danada, né? Deixa eu ver aqui as meninas. A Marta falando assim, eu percebi que estava com muita raiva de uma pessoa, então essa raiva estava no meu dia a dia com outras pessoas. Então eu pedi ao Criador para limpar essa raiva e do meu ser, do meu agir com as pessoas, porque atrapalha. Nossa, atrapalha muito, porque bloqueia tudo, né? A gente não saber lidar com a raiva, que isso não significa que a gente lidar com a raiva seja reprimir, mas é encontrar espaços para sentir e acolher aquilo que a gente está sentindo. Porque isso mexe totalmente com a nossa estrutura. E sentir a raiva, assim como sentir medo, tristeza, amor, alegria, são partes do ser humano, faz parte desse sentir. E eles também têm uma função dentro do nosso sistema. Por exemplo, a raiva, né, que acaba vindo muitas vezes desse movimento do medo, da tristeza, de sentir em algum nível atravessado, de sentir de alguma forma anulado, não visto, faz com que a gente vá nutrindo essa emoção e soltar os cachorros, né? Só que da mesma forma, a gente precisa dessas emoções porque elas indicam algo sobre o nosso sistema, que às vezes a gente precisa movimentar, desde colocar um limite de uma forma assertiva, de uma forma coerente, que a gente não precisa partir para a agressividade, né, que é uma resposta natural, mas a gente precisa começar a abrir espaços para sentir, entender o porquê que a gente está sentindo assim, para mover a nossa vida e não precisar utilizar a raiva e essas explosões para colocar limite, mas a gente precisa encontrar uma forma saudável. Faz sentido para vocês? É Lara mesmo, né? A Lara. A Flor de Abá falou assim, qual é a definição da raiva? A Handmaid falou assim, quando eu sinto raiva, eu tenho crises de choro. Forte isso, né? Eu também. Até hoje eu sinto crises de choro. Vem muito com o choro a sensação de quando eu tô sentindo a raiva. E é muito forte isso porque é uma forma do teu sistema, o teu corpo tentar encontrar um equilíbrio. Porque você tá, de certa forma, quando a gente sente a raiva, a gente ativa muitos dos nossos mecanismos de sobrevivente, que é muito do nosso cérebro reptiliano, né? Que tem muito esses comandos, não só de funcionar os nossos órgãos naturalmente, sem que a gente precisa pensar, né? De que a gente precisa respirar, que nosso coração precisa bater, mas é muito esse instinto de sobrevivência no qual precisou, né, delimitar os seus territórios, sobreviver também com o coletivo ao longo de milhares e milhares de anos. E normalmente a gente sente essa raiva quando precisa se mover em direção a algo, né? Também fala muito dessa parte nossa que tem o instinto de sobrevivência, que tem esse lugar, eu não gosto nem de falar essa palavra, do guerreiro, né? De se mover em direção a algo, a defender um território. E isso leva a gente o quê? Né? A raiva em si, ela precisa de espaços, assim como qualquer outra emoção, para ser liberada. E liberada não quer dizer que é liberar e nunca mais sentir, mas dar permissão para o corpo se reequilibrar. E muitas vezes a gente precisa chorar, às vezes também vem muito em torno do riso, às vezes vem muito em torno desse movimento que precisa ser expresso para essa energia ganhar uma forma. E ganhar uma forma não é necessariamente uma explosão com o outro, mas é a gente, com nós mesmos, dando permissão para esse corpo sentir e se reequilibrar. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Por quê? A Elisa, então, nesse processo que eu comecei a contar para vocês, né, de que quando eu comecei, então, a estudar o autoconhecimento, eu achava, então, que era errado. Meu Deus! Eu sentia muita culpa porque eu era uma pessoa explosiva, eu sou basicamente um grande pita, né? Tenho muito fogo interno, né? Na minha própria energia demonstra muito isso. E é muito interessante porque, então, tem coisas que vêm muito como resposta e eu não conseguia muito pensar antes de responder, antes de agir guiada por essa emoção. Então era muito explosivo, porque assim
como diferentes pessoas dentro de uma educação muito autoritária, muito patriarcal, embora eu tenha nascido num lar assim muito que eu recebi muitas coisas, né, de uma família estruturada, assim, nesse sentido, foi um privilégio comparado a muitas outras famílias. A gente tinha uma educação muito autoritária onde eu não conseguia me expressar, onde eu precisava segurar o choro, onde a gente vai criando movimentos, né, de muitas vezes negar aquilo que a gente está sentindo, negar aquilo que a gente quer expressar, negar essa espontaneidade, essas vontades, esses desejos, né, essa permissão, essa liberdade muitas vezes era podada. E uma das coisas que não só dentro do âmbito familiar, mas também com as outras pessoas, a gente tem uma cultura muito patriarcal, autoritária, onde a gente precisa ter comportamentos para a gente ser aceito e amado pelas pessoas ao nosso entorno. Isso muitas vezes leva a gente a não querer expressar ou a negar coisas que são importantes pra gente, e isso não é nenhum movimento racional, é um movimento muito inconsciente e sutil que a gente vai reforçando ao longo da vida. E é muito interessante que eu gosto de falar isso, né? E quando eu falo isso, eu acho que impacta um pouco as pessoas, porque normalmente eles falam, nossa, Elisa, eu não acredito que você está falando isso deles e tal, né? Principalmente quando a questão é familiar, porque realmente tem uma família muito bacana, meus pais são incríveis, muito abertos, né? Mesmo com 60 anos, eles se permitem nesse caminho de autoconhecimento e transformação muito, assim, de uma forma muito fluida. Não sei se daqui, quando eu tiver a idade deles, eu vou ter essa disposição que eles têm. Mas eu sei que à medida em que eu ia entrando nesse espaço, eu fui descobrindo que eu não tinha só raiva dos meus relacionamentos, né? Quando eu sentia isso, eu tinha muita raiva de figuras de autoridade, eu tinha muita raiva, então, dos meus chefes, porque eu sempre tinha uma sensação em que eu era muito podada, que eu era muito infantilizada. Nossa, esse tema da infantilização com a minha pessoa, só pela minha espontaneidade, sempre gerou uma raiva muito tremenda aqui, porque eu aprendi a vida inteira que eu precisava ser uma boa menina, eu precisava ouvir as pessoas e calar, mesmo que essas pessoas estivessem atravessando o meu limite. Então, o que acontecia? A Elisa se fechava inteira, segurava tudo isso dentro do corpo, e dependendo do contexto, quando eu me sentia um pouquinho mais segura, de certa forma, eu extravasava sem perceber. Eu simplesmente reagia e o negócio ganhava uma proporção enorme. E muitas dessas vezes eram com pessoas que não tinham nada a ver com a situação original. E eu falo isso, né, porque é muito normal, mesmo que a gente não perceba, que a gente sente raiva dos nossos pais, a gente sente raiva dos nossos parceiros, a gente sente raiva das pessoas ao nosso entorno, principalmente quando em algum nível a gente se sente diminuído, a gente se sente atravessado, a gente percebe talvez que a gente não está sendo ouvido e isso gera um impacto. A raiva por si só, eu gosto de falar que ela é assintomática, no sentido de que ela esconde outras emoções por detrás dela, que nem eu falei anteriormente, que vai escondendo também com relação à tristeza, ao medo, a várias dessas sombras, né, que fazem parte do nosso ser humano, do nosso animal humano, porque afinal de contas todos nós somos uns animais dentro dessa natureza, né, meio natureza de pedra, essa selva de pedra que muitas vezes a gente vive, mas a gente é um animal que é humano, que tem essa capacidade de sentir, que tem essa capacidade também de ter uma consciência, essa racionalidade de discernir, né, de pensar e desenvolver uma lógica, assim como esse inconsciente que está repleto da nossa história, das nossas crenças, dos nossos valores, né, de tudo isso que foi criado em torno da gente e que a gente se identifica, que fala muito sobre a nossa primeira infância, do ambiente que a gente viveu, dos estímulos que a gente recebeu, sobre a forma como a gente inclusive se enxerga. Então, é muito forte isso porque é parte da nossa história e sentir é algo super humano. E a forma como a gente lida com a raiva, lida com as nossas emoções, diz muito sobre as nossas experiências. E não quer dizer que seja positivo ou negativo, mas que, pelo menos para a Elisa, tinha muito a ver com essa parte minha, né, que a gente lida a todo momento, que vinha muitas vezes da comparação, de não ser o suficiente, de estar sempre errada. Né? E isso falava o quê? Falava que a Elisa não tinha também confiança, autoestima, não sabia delimitar os seus espaços, não sabia delimitar os seus
limites, porque de certa forma eu sempre acreditei que para ser boa eu precisava negar essas emoções. Eu precisava então me anular de certa forma para me encaixar nos ambientes, especialmente os espirituais, né, gente? Onde todo mundo se faz de mestre budista. Né? Agora, namastê, gente, gratidão. Eu falo gratidão, mas não sei se vocês já viveram isso, mas para mim foi dessa forma que eu internalizei no meu começo da minha jornada. E é muito interessante porque isso vai ganhando impactos e impactos, né? E eu não percebia, mas eu sentia muita raiva, então. Mesmo dos meus pais, embora eu amasse eles profundamente e ainda amo, os meus amigos, de certa forma, quando eu não conseguia me sentir ouvida por eles, ou quando eu não me sentia respeitada, e às vezes a pessoa não falava nada. A pessoa só estava comunicando e conversando, mas eu tomava pro lado pessoal e aquilo ia, sabe, borbulhando por dentro. E a gente vai reprimindo, a gente vai negando, vai contorcendo todo o corpo. Até que chega momentos de explosão, ou então chega em momentos em que a gente vai para uma outra polaridade. Se a gente é muito explosiva, a gente vai então tentando lidar e a gente vai tentando anestesiar o máximo possível. E é muito doido falar isso, né? Porque quanto mais a gente nega essas emoções que são ditas negativas, como uma forma de se proteger, para conviver com os outros, né? Que diz muito sobre a forma como a gente está sentindo consigo, e isso vai impactar no nosso entorno, é óbvio, mas quando mais a gente nega esse sentir, essas emoções, se você começar a observar bem, você também começa a negar outras emoções que são ditas como positivas. A gente meio que começa a anestesiar não só as emoções em si, de reprimir elas, ou então ficar muito atento de como a gente expressa essas emoções, inclusive, e a gente vai anestesiando. Da mesma forma que a gente, então, vai negando o medo, a gente vai negando a raiva, a Elisa também foi percebendo ao longo dessa jornada que ela estava negando as expressões dela de alegria, que é esse ser humano que tem um ascendente leão, que ama se expressar, falar alto e se mexer inteira, né? Assim como o amor, ser afetuosa com as pessoas. Como que eu posso ser afetuosa com alguém se internamente eu estou reprimindo algo, uma raiva? Faz sentido para vocês? E não quer dizer que a gente precisa anular um para viver o outro, mas a gente precisa fluir. Porque a gente tem dificuldade, inclusive, de sentir o que é necessário sentir e largar essa situação. Largar no sentido de que nenhuma história pode ser apagada, nenhuma experiência nossa pode ser colocada numa caixinha e nunca mais tocar. Mas sem a gente perceber, essas situações que nos geram essa raiva vão criando informação no nosso corpo, mas também vão nos mantendo atados a essas situações no nível inconsciente, no qual todas as vezes que uma situação que nos engatilha, essa emoção vem à tona e a gente tenta novamente dar uma reprimidinha. Faz sentido para vocês? Então, quando eu comecei daí, eu sempre conto essa parte da minha história, porque para mim foi um ponto de virada muito grande, no sentido de que, embora não tenha sido nada gostoso, não foi mesmo, assim, foi muito intenso para mim. Quando eu tinha lá para os meus 24, 25 anos, né, eu já estava há um tempo nesse trilhar do caminho sagrado, do xamanismo, que é lindo, inclusive, né? Eu não... Nenhuma religião, nenhuma linha espiritual eu nego, mas a gente sabe que muitas vezes que as estruturas, os humanos em si, né, tem muito esse lugar do julgamento, da cobrança, das regras, né, em que, de certa forma, para você ser espiritual, você precisa negar uma parte sua. E muita dessa sua parte fala muito sobre a sua sexualidade, fala muito dessas emoções ditas negativas. E isso vai tirando a sua espontaneidade e a sua força de querer viver a vida, de se expressar à sua maneira. A gente não precisa, né, atravessar o limite dos outros, mas é importante a gente ser nessa individualidade, se permitir sentir o que é necessário sentir. E foi então, quando eu tinha esses 24, 25 anos, eu tive uma situação que me engatilhou, né, com uma pessoa que não necessariamente exerceu o papel do abusador em si, né, mas eu tinha uma relação muito desafiadora com uma das minhas orientadoras quando eu estava no mestrado, e que essa situação do qual trazia muito em chave, né, a forma como eu me compreendia, de me comparar com os outros, né? De eu me sentir inteligente, porque eu já ouvi muito que eu era uma mulher burra. E isso, então, é por isso que eu sou tão mental hoje, né? Eu preciso tudo processar no mental, eu preciso fazer muita coisa e ter
um controle muito grande das coisas. De certa forma me ajuda, mas também atrapalha bastante. E foi nessa situação em que, de certa forma, eu me sentia muito inferior, eu me sentia sempre menos, eu achava que sempre estava errada. E eu não conseguia alcançar as coisas que eu desejava alcançar, principalmente na época com relação ao meu trabalho, aos relacionamentos. Começou a despertar muitas das memórias, né? Que são memórias que eu tinha reprimido inconscientemente da minha infância. De situações abusivas e do abuso sexual que eu sofri. Eu tinha consciência do que eu tive com 18 anos, que também eu fiz de tudo para dar uma reprimidinha lá no corpo, porque era muito difícil lidar. É foda. Eu falo palavrão para quem não me conhece. Mas também, se eu fosse passar um pente fino, várias situações na minha vida eu sentia muita raiva. E foi nessa situação que eu entrei numa crise danada, assim, muito intensa, em que eu joguei tudo pro alto e fui estudar o Tantra. Fui estudar a princípio a sexualidade, mas quando eu comecei a estudar, de fato, e a fazer as práticas, eu não acessava o prazer. Sabe o que eu acessava no meu corpo? Eu sentia uma raiva, gente, uma raiva, que chegava até nas práticas, sabe o quê? E é super feio falar, não vamos sair desse lugar de feio bonito, mas assim, devia ser bizarro para quem assistia, né? Para quem tava conduzindo. Mas eu chegava, sabe cachorro raivoso? A baba cheio de bolinha, né? Saindo da boca. Eu era isso. Eu fazia assim. E contorcia inteira, trancava a pelvis. Era muito engraçado, né? Olhando para isso. E até hoje eu também sinto, e uma das formas de eu expressar o que eu tô sentindo, principalmente quando eu tô sentindo a raiva e eu encontro um espaço para lidar com essa emoção, eu faço meus movimentos. Sabe, criança assim, ó, birrenta, que quer bater no chão, que se contorce inteira. É muito engraçado. E foi nesse processo, né, em lidar com toda essa parte da minha história que estava surgindo e vindo, né, amplificada também, com toda essa raiva contida, foi através da raiva que eu encontrei a minha cura. E quando eu falo cura, não quer dizer que a cura, assim, ó, fiz isso, tudo resolveu. Resolveu muita coisa. Eu aprendi a lidar comigo e com as minhas emoções, com a minha sexualidade de uma outra forma. Mas eu percebo que todo o processo de cura, ela é feminina, porque ela é cíclica. E ela entra nessa espiral de cada vez mais ir se transformando à medida em que a gente vai entrando em contato com as nossas experiências, com as nossas emoções e aprendendo a lidar de uma forma diferente. Não quer dizer que a Elisa não tenha suas explosões. É lógico que eu tenho. Você acha que é mestre ascensionado? Não. Todo mundo tem tudo isso, mas a forma como a gente vai se permitindo se enxergar, perceber, parar de, às vezes, reagir de uma forma, né, tão excessiva sobre pessoas, principalmente, né, em que não tem nada a ver com isso, é super importante, porque a gente também começa a romper esse ciclo que gera da culpa de quando a gente passa para o outro, né? A gente fala muitas vezes nesse estudo do trauma, no estudo da sexualidade consciente, sagrada, no Tantra também fala muito disso, na alquimia sexual, é que a gente vai rompendo um círculo vicioso que advém não só da raiva, mas de várias emoções ditas negativas, em que muitas vezes em situações em que a gente é atravessado, por exemplo, um patrão que deposita toda a sua raiva no empregado, um exemplo, tá bom? Ele assume um papel, e aqui eu não estou falando, quando eu falo de abuso nesse contexto aqui, eu não estou falando que foi um abuso sexual, mas muitas vezes essa fala agressiva, essa atravessar, é uma forma abusiva. E a gente toma, então a gente se torna vítima. E essa vítima, quando não sabe entender e processar todas essas informações, e tá tudo bem, porque a gente é humano e a gente vai aprendendo, não precisa também se sentir o pior ser humano do mundo, a gente encontra normalmente uma pessoa que muitas vezes numa cadeia, entre aspas, de poder, né, ou até mesmo de reatividade com relação a gente desponta. E isso vai gerando círculos e círculos de violência, onde a gente vai depositando tudo isso que está contido na gente em outro, e vai perpetuando essa dor. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender que esse ciclo, ele poderia ser lidado comigo, permitindo sentir o que eu estava sentindo e, na medida do possível, entendendo que a gente é humano e que a gente não precisa ser perfeito, que a gente precisa controlar e precisa estar consciente o tempo todo das nossas ações, porque a gente sabe muito bem que não é assim, né? E ter essa permissão de errar e se acolher nesse processo, porque tá tudo bem.
a gente começar a romper esses círculos viciosos de violência que a gente reproduz, mesmo que num nível sutil, com outras pessoas. Faz sentido para vocês isso? Para mim, quando eu entendi isso, a minha vida sexual começou a fluir. E agora eu vou entrar na parte de como influencia na sexualidade, falando em todo o seu entorno. Mas eu sempre acho que é tão importante compartilhar essa parte da história, porque eu percebo que várias pessoas também passam por mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade de falar em voz alta porque a gente tem vergonha. A raiva está muito associada com a vergonha e com a culpa, porque, gente, todo mundo fala que é feio. Todo mundo fala que, como assim você está sentindo raiva? Expressar a raiva? Então a gente vai comprimindo. E você sabe aonde é uma das regiões que mais estão contidas a raiva? Vou deixar aqui um espaço para vocês responderem. Já vou vir falar, mas eu vou só dar uma lidinha rapidinho aqui das mensagens que eu recebi. Aqui, vamos ver das meninas. Tá fazendo sentido, gente? Aqui, rejeitado também. Nossa, rejeição total. Aqui, ó, o ser humano com a ferida da rejeição. Quando nesse momento eu desejo ser amado e acolhido e não acontece. Nossa, é muito forte isso. Exatamente. Não só a ferida da rejeição, mas a ferida do abandono. E qual que daí é a nossa reação frente a isso? A rejeição, normalmente, a gente vai um pouquinho para apatia. Mas a ferida do abandono, a gente vai querer se transformar inteiro para caber nesse mundo do outro, né? Para se sentir amado e aceito, para continuar convivendo. E isso muitas vezes faz com que a gente tente que se transformar, mesmo que seja negar alguma parte nossa internamente para se encaixar no mundo do outro. E isso também nos faz um mal danado. A raiva também está muito ligada a outras feridas emocionais, como a da humilhação. Também a da traição, que leva a gente a querer controlar todos os cenários possíveis e imagináveis para não entrar nesse lugar novamente. Né? Mesmo que às vezes a gente não perceba que a gente também está se traindo nesse movimento. Também tem a ferida da injustiça, onde a gente, às vezes, acaba, inclusive, essa raiva chega quando nessas situações de injustiça, a gente acaba também negando o nosso de ver coisas, porque outras pessoas não têm o mesmo. Ou então a gente acha sempre, quando a gente encontra essas situações, vai muito pro embate, para a explosão. Lógico, feridas emocionais da injustiça, que a gente não está falando somente sobre a justiça da desigualdade social, que realmente é uma coisa horrível, assim como o nosso mundo interno, quando a gente vê em situações pequenas de injustiça, onde o outro recebe e a gente não, isso gera um grande descompasse. Faz sentido para vocês? Não sei se fez muito sentido essa frase que eu falei, mas até mesmo nas pequenas coisinhas no dia a dia, quando a gente se sente de alguma forma injustiçado, às vezes a gente pode remoer também essa emoção. Mas é muito mais forte no do abandono e na ferida da traição. E aqui, quando eu falo traição, não é somente quando a gente é traído por um parceiro, por um amigo, mas é por situações onde a gente... é como se algo nos fosse negado. É algo ainda mais profundo. A gente pode um dia fazer uma live só sobre isso. Mas tá fazendo sentido, né? Vamos ver aqui. Vou só dar mais uma olhadinha. O famoso depois que passa a gente ri. Na hora deve ter sido incrivelmente foda. É verdade. Deve ter sido incrivelmente foda, mas é. E sabe, gente, é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo em que a raiva a gente super reprime, não tem como a gente só negar a raiva, a gente também vai negando outros aspectos da nossa vida. A gente fala muito, né, principalmente no estudo do corpo, sensorial, no trabalho de liberação de emoções, no estudo do trauma, a gente vai percebendo que para evitar acessar essas emoções, né, a gente não lida com elas e a gente não percebe que vai anestesiando outras partes da nossa vida. Inclusive essa permissão para o prazer, essa permissão de expressar a alegria, expressar, sentir, né, o amor, outras emoções, porque de certa forma o nosso sistema, ele só se permite viver, sentir tudo isso agregando toda a nossa parte humana. Não tem como só viver as coisas boas e negar aquilo que dizem que é negativo, porque tudo isso é algo que o nosso corpo foi desenhado para sentir e eles têm uma função inclusive biológica, né? Seja inclusive a da própria defesa. É no momento da raiva que a gente perde totalmente qualquer filtro, né? Também, normalmente, essa parte da expressão da raiva, a gente solta tudo aquilo que a gente já estava contendo há muito tempo e que precisava muitas vezes ser falado. E a gente perde o filtro e vai na agressividade. Muitas vezes, uma comunicação que poderia ter sido mais assertiva, mais clara,
mais fluida, a gente aumenta ela. Basicamente é como se fosse um explosivo, porque a raiva gera raiva. E normalmente, dependendo da situação, começa um descontar no outro. Faz sentido? A raiva vai criando isso, né? E por isso que a gente precisa aprender a lidar, aprender a sentir ela, lidar com ela, sem querer entrar nesse espaço de querer controlar, porque, gente, nenhuma emoção a gente controla de verdade, a gente pode até reprimir, mas controlar a nossa parte humana é uma negação essencial do ser humano. Inclusive, esse excesso de negação daquilo que a gente sente emocionalmente impacta totalmente a nossa sexualidade. De diferentes maneiras, eu comentei anteriormente, onde que essa raiva se expressa principalmente. Ela se expressa muitas vezes aqui, na nossa garganta, na nossa comunicação, principalmente porque aqui todo esse sistema da comunicação e principalmente dos nossos ouvidos, eles estão conectados inclusive para o nosso sistema nervoso. Então, muitas vezes aquilo que a gente ouve, a gente reprime aqui, ó, da trava. Inclusive tem um ponto de liberação emocional nas massagens que a gente faz, né? Aqui é um ponto muito forte da raiva. Tem outras partes do nosso corpo, com certeza, mas aqui é um dos mais desafiadores para as pessoas lidarem quando ela é liberada. Porque aqui a gente está contido. E se a gente olhar um cachorro quando tá com medo, né? Todo mundo é um cachorro, não, tô brincando, mas é uma parte nossa visceral. Quando a gente tá com medo, assim como os cachorros, o que eles fazem? Eles fazem... Eles dão um granido, qual que é o nome? Eles rosnam, né? E eles fecham aqui a mandíbula, fecham os dentes e fazem assim, sai daqui, não é? Tá defendendo o território, você percebe que tá atravessando algo e que eles não estão gostando. E se você parar para perceber bem, a gente também faz o mesmo aqui, a gente dá uma engolida no seco, às vezes seja para segurar o choro, para não demonstrar vulnerabilidade frente a outra pessoa quando a gente está nesse momento de intenção, seja para tentar esconder, seja para tentar lidar com isso e não partir, né, para briga, ou até mesmo aqui quando a gente pega e solta os cachorros. Então aqui é um centro muito forte. A raiva em si ela pode ser expressa e localizada em todo o nosso corpo, mas principalmente na garganta. Tem uma outra região que também é super forte, que é bem aqui no nosso plexo solar, bem aqui na boca do estômago, em que normalmente a gente se percebe, eu não sei vocês, mas eu sinto isso muito forte porque eu tenho uma sensação de queimação tão forte nesse lugar, principalmente quando estou sentindo a raiva, que é muito visceral. E não é à toa, porque aqui, quando a gente olha para a questão do centro energético, né, é muita casa da nossa personalidade, do nosso poder pessoal. Quando em desequilíbrio também, ou a gente vai para a agressividade, para essa parte, né, de ir para frente, ou então para a apatia, de, né, diminuir, fechar o máximo possível, né, para aguentar o tranco. E é um sistema natural da nossa defesa. E uma outra região em que dá uma reprimida total, mas antes deixa eu falar, até mesmo a nossa comunicação e o nosso plexo solar, eles falam muito da nossa sexualidade, tá bom? E uma outra região em que você vai perceber muito, mas muito forte, é totalmente na nossa pelvis, tanto o básico, o chakra básico, que fica normalmente, né, aqui, bem na nossa base, no nosso períneo, mas também no nosso centro sexual. É toda a nossa pelvis. E é muito forte isso, né? Porque se você perceber muito bem no teu corpo, muitas vezes a raiva ela pode ser confundida com a excitação sexual e, ao mesmo tempo, você percebe que quando você está passando por essa situação em que você está sentindo a raiva, uma das regiões que a gente aperta, comprime, é o nosso ânus e a nossa vagina. E a gente normalmente traz até, se vocês perceberem, o baixo ventre para dentro, para dar uma segurada. Então, basicamente, a gente dá uma super fortalecida, enrijecida em todo aqui o nosso abdômen, na nossa pelvis. E aqui a gente tensiona toda essa região como se estivesse carregando, né, um super peso, criando uma super armadura para conseguir aguentar o tranco. Faz sentido para vocês? A Madi Fátima falou o seguinte, puta que pariu. Você também fala palavrão? Gente, eu falo palavrão, então fica tranquilo. Já fazia muito tempo que eu não me convencia com essa docinho que as pessoas veem em mim, mas nunca me identifiquei tanto numa live. Gente, é a história da minha vida. As pessoas acham que, quando eu falo que eu sinto raiva, as pessoas falam, nossa, mas você é tão fofinha. Só. Quando eu boto a minha cara pra jogo, né? Mas quem disse que a gente não sente tudo isso?
Eu sou o capeta encarnado na Terra, gente, quando eu tô sentindo tudo isso. Assim como qualquer outro ser humano. E pra mim, falar isso pra vocês é muito importante, especialmente porque eu, Elisa, não acredito em gurus que não admitem a sua fragilidade, mestres. Eu fujo de gente que não se permite viver a raiva, não admite essa essência humana de errar, de acertar, de se permitir contar essas histórias que são tão viscerais, porque cria uma distância tão grande e não permite, principalmente a gente, né, que daí olha para alguém tão distante, que a gente quer ser parecido em algum nível, quer adotar esse conhecimento, porque é a história da minha vida. A gente acaba achando, então, a gente para de discernir o que realmente faz sentido pra gente, porque a gente quer ser igual a essa pessoa, mas quando ela não conta as partes da sua história em que levaram ela a alcançar isso, a gente começa a reprimir várias coisinhas nossas, determinando aquilo que é certo e aquilo que é errado. E pra mim, eu não quero mais mestres que estão distantes, eu quero pessoas que estão vivenciando tão passo à frente, mas que estão passando por isso, que falam sobre, para não gerar ainda mais culpa, não gerar ainda mais repressão. E também ajudem as pessoas a criar discernimento aquilo que para elas o servem, porque cada pessoa tem uma história que é diferente da minha, que é diferente da Fátima, que é diferente de qualquer outra pessoa. E quanto mais a gente nega a nossa experiência e começar a assumir as coisas sem discernir aquilo que nos cabe ou não, a gente também está negando uma parte super importante da nossa identidade, da nossa individualidade. E é importante. A Nanda tá falando o seguinte: tô com um nódulo na garganta e sinto que é fruto da raiva reprimida, com certeza. Tô no puerpério e tenho sentido muita raiva, com muita dificuldade de canalizar. E é muito natural que você esteja sentindo isso, porque o puerpério é um processo de morte tremenda, de transformação interna. Uma parte sua muito forte tá morrendo, não quer dizer que você não deixa de ser mulher, você não deixa de ter vários outros arquétipos para além do maternal. No entanto, é um processo onde abre um grande, não é buraco, mas abre uma conexão muito profunda com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, né? E é um processo de luto tremendo, de coisas que a gente viveu e que por algo novo que está nascendo e que depende de você diariamente, 24 horas no mínimo. Então é normal que a gente sinta raiva, porque também é um espaço onde coisas que estavam adormecidas, né, no sentido de que coisas que antes a gente não percebia de uma forma tão clara, agora ganham maiores proporções, e é um lugar em que a gente você deve estar lidando com muitas emoções vindo à tona, não só a raiva. A raiva, normalmente, ela vem muito desse lugar, de sentir atravessada, do medo, da tristeza profunda, e também, ao mesmo tempo, da vergonha. Não sei o que faz sentido para você, mas é muito natural nesse momento. E essa permissão para sentir, vou trazer para a sexualidade, para a gente conseguir, né, falar dessa parte. Tá ligando vários pontos dentro do meu ser. Ai, maravilhosa, Fátima, que incrível, pra caralho. Maravilhosa vocês, né? E então, o que isso tudo tem a ver com a nossa sexualidade? Aqui vocês já percebem que, então, se está contido na nossa pelvis, também está falando, né? E uma das coisas que mais a gente foi reprimido, não só do patriarcado, mas cada um na sua experiência humana, nessa negação dos nossos pulsos e impulsos, até mesmo nesse caminho que a gente leva para a sexualidade, porque para mim sexualidade fala assim do sexo e do prazer, mas acima de tudo, da relação que a gente sustenta com nós, com o nosso corpo, com o nosso sentir sensorial, que também é anestesiado quando a gente nega as nossas emoções. Porque se a gente não sente amor, prazer, raiva, medo, a gente também anestesia essa parte nossa super erótica, que é a capacidade do nosso corpo sentir e reagir a toda essa onda que é produzida, que desencadeia o prazer. O negócio ficou louco agora, né? Mas quando a gente fala de sexualidade, a gente também está falando, então, das nossas emoções, dos nossos limites, das nossas necessidades, se elas são atendidas ou não, não só por nós, mas dentro das nossas relações. E quando a gente vem falando ainda mais profundo, quando a gente começa a entender que a sexualidade é, antes de mais nada, a relação que a gente sustenta aqui com esse ser humaninho, a gente entende que isso impacta também as relações que a gente constrói, principalmente as relações de parceria, né, de relacionamentos. Fala muito também de papai e mamãe,
de uma forma direta ou indireta. Todo mundo tem questão para resolver com eles, né? Entendendo que cada um deu o seu melhor, mas tem questões a serem resolvidas todo mundo. Eu não sou diferente das amizades, das relações de trabalho, entre várias outras questões. Mas como que isso está falando a raiva e a sexualidade? A sexualidade e a raiva são duas potências energéticas que são totalmente castradas e reprimidas. E não é à toa que uma das maiores formas da gente sentir prazer é, inclusive, esse canal, que é nosso instinto, a nossa parte que fala, então, se a gente fosse trazer na parte de centros energéticos, o básico, o sexual e o plexo, o nosso humano, que é o nosso coração, e também o nosso coração e a nossa comunicação e expressão, e aquilo que, quando eu falo comunicação e expressão, eu estou falando desde das coisas que saem pela nossa boca, assim como tudo aquilo que nos penetra os nossos ouvidos. Porque a gente reage muita coisa de tudo aquilo que nos falaram a vida inteira. Lembra que eu falei no começo dessa live? Que eu vi uma vida inteira não, mas eu vi muito na minha infância, principalmente dos professores, que eu era burra. Você acha que eu fui uma criança muito feliz com essa informação, gente? Não! Sempre ouvia muito da questão da infantilização, de cobranças, né? Ou então essa expectativa que eu tinha que ser igual às outras pessoas, e eu tinha todo um ritmo diferente. Né? Também tem a questão de nos atravessar e a gente não poder reagir. Mesmo as próprias reações de quando a gente sente medo, né? De não ser atendido no choro, ou então até mesmo do tipo, fica calada, não pode chorar, segura o choro, menina. A gente engole um seco danado nesse corpo e a gente nunca aprendeu a se acolher, porque de certa forma a gente tem uma educação autoritária no qual a gente, por mais amorosos e afetuosos que sejam, papai e mamãe, eles também tinham questões a serem resolvidas. E no nosso entorno, quantas vezes a gente é acolhido quando a gente tem uma explosão de raiva com determinada pessoa? A pessoa está processando tudo aquilo que foi introjetado nela. E a gente também não tem essa consciência de autoacolher sem levar para a culpa. Porque a gente sente culpa, mas ninguém se para e fala assim, ai, poxa, Elisa, nós com nós mesmos, né? Quando eu explodo em raiva, a primeira sensação que eu tenho é de culpa, que eu sou uma pessoa má, que eu fiz algo de errado. Eu sinto vergonha. Até hoje, às vezes, eu tenho que ficar muito esperto. Quando eu ativo uma lembrança do passado em que eu tive uma explosão, a primeira reação que me vem no corpo é culpa e vergonha muito forte. E se eu não tô atenta, eu tento dar uma reprimidinha para não, isso dói. Não é gostoso sentir, né? E o que a gente precisa começar a movimentar é também esse lugar de acolhimento, de permissão de sentir o que a gente está sentindo, para não cair nesse lugar de repreende e anestesiar. E é muito forte quando a gente traz para a questão da sexualidade, porque uma das coisas que mais ativam a nossa sexualidade é exatamente a nossa comunicação, a expressão do prazer, a expressão dos limites, o movimento, porque as nossas ancas, ela é muito repreendida. Ou é num contexto extremamente sexualizado, ou então você precisa ser uma santa, né? Que não pode nem balançar os quadris. Fora todo esse contexto social de violência sobre os nossos corpos, em que é super perigoso, inclusive, a gente defender esse território, dependendo da situação em que a gente se encontra, não é? Também a gente precisa levar isso em consideração. Então, a gente tem muita coisa contida dentro do nosso corpo. E tem um estudo também que eu gosto muito de citar, porque para mim foi uma grande revolução ter acesso a ele, que é o estudo da penetração, onde tem uma frase que sempre me chocou muito, mas nunca foi para esse lugar patriarcal, mas que falava sobre as informações contidas, inclusive, na nossa vagina. Em que eles falavam que, né, a vagina é hipertensiva, no sentido de que ela não se abre ao prazer é porque ela morre de medo. E uma das expressões é, inclusive, a raiva. A raiva de ter sido penetrada antes do tempo. Porque por mais que racionalmente a gente desejasse, muitas vezes o nosso corpo não estava preparado. E esse corpo, ele guarda informações de uma forma muito diferente do que o nosso sistema racional. Muitas vezes esse corpo, inclusive, interpreta muitas das coisas que a gente relaciona a ele como trauma. Esse penetrar antes do nosso tempo, sem esse processo de excitação, de lubrificação, de relaxamento, para poder ser penetrada, para poder ser tocada, em que tá no lugar de segurança, se a gente não tá nesse lugar da segurança, o corpo, que é diferente da nossa mente, ele se fecha.
E quando a gente força uma entrada e é algo corporal, não é racional, ele pode interpretar como está sendo atravessado, está atravessando um limite. Faz sentido para vocês? Tem várias outras questões, inclusive da gente não perceber se esse corpo que ele deseja, então ele se repreende. Todos esses desejos que a gente quer viver, quer sentir, pode ser fantasia, mas pode, inclusive, essa permissão de se autotocar, muitas vezes essa culpa e a vergonha que surge, se você parar para perceber, dependendo da forma como teu corpo se expressa, pode estar muito enrustido com a raiva. E uma das coisas que eu sempre pergunto para as meninas, inclusive nos estudos da sexualidade, nas mentorias que eu faço com o Religare, e até mesmo nas práticas de alquimia sexual que estão no Religare e que a gente vai vivenciando, né? Principalmente nos atendimentos também, é que quando a questão é o prazer, principalmente, eu sempre pergunto, né? Tá, mas e aí, como que você se toca? E as meninas primeiro arregalam os olhos, né? Fica super enorme, porque é uma pergunta super íntima. E querendo ou não, a gente entra num espaço ou de negar, né? Tipo, não, mas eu sou super bem resolvida. Mas, sempre tem um mas. Ou então vai para esse lugar de total apatia, onde nem consegue entrar em contato. E nenhum nem outro, eu tô falando aqui numa área de julgamento. Eu tô falando de reações naturais do corpo, por toda a nossa história, por todas as informações que a gente recebe. E, normalmente, eu não tô falando que agir dessa forma durante o autotoque, né? Que eu prefiro falar autotoque do que masturbação. Tem até um post aí no Instagram falando sobre, caso vocês se interessem. Mas a gente percebe que até mesmo a forma como a gente se toca, de contrair o corpo a todo custo, né? Fechar as coxas, é muito forte isso, né? Vou até descruzar minha perna. Mas tranca o quadril, os glúteos, a vagina, o corpo, se você perceber, tá todo contraído, às vezes a gente para até de respirar e entra num estado de fricção muito forte e sem esse tempo do corpo se abrir, relaxar, excitar, que é essencial para trazer a circulação, trazer sangue para sua pelvis e ajudar ele, inclusive, a se lubrificar, e fazer rápido, em toques muito fortes, sem a preparação do corpo. E normalmente a gente quer fazer rápido, contrair até mesmo a voz, para que ninguém perceba o que está acontecendo, se esteja fora do quarto ou do local onde a gente está fazendo. Lógico que tem várias outras questões enrustidas nisso. Não quer dizer que é errado você fazer desse jeito. Tem muita gente que só consegue alcançar o orgasmo assim, ou então recebeu essa informação que deveria ser assim, muitas vezes também como produto da referência da educação sexual que a gente tem, do que como deveria ser o sexo, como deveria ser o prazer, como uma referência aos filmes adultos que também trazem muito essa questão da raiva, da violência, né? E da raiva contida. Enfim, é um tema muito mais profundo do que eu tô falando, mas a gente traz isso pro nosso corpo, às vezes a gente não percebe, mas a gente também tá sentindo essa onda de raiva até mesmo nesse toque. Então a gente percebe que a raiva, ela impacta de diferentes maneiras o nosso prazer e a nossa sexualidade, porque quando a gente nega essa emoção, quando a gente não abre espaços para sentir e acolher o que a gente está sentindo, a gente também está negando uma parte que é essa conexão no nosso corpo, porque se a gente não sente a raiva, a gente também está negando o prazer, a alegria, o amor, assim como a tristeza e o medo. E é muito doido falar isso, mas até as nossas emoções, elas são cíclicas. A gente não vive só uma. Às vezes a gente tem esse apego de só querer sentir prazer, amor e alegria. Todo mundo quer, inclusive Dona Elisa, né? Porque eu também não gosto de sentir. É desafiador. Mas até mesmo esse apego a ter que ser assim, o prazer sempre é uma única maneira, não nos permite, inclusive, alcançar outros estágios sensoriais de capacidade, desenvolver a nossa capacidade de sentir orgasmos ainda mais potentes, porque é como se a gente limitasse. Então, faz sentido para vocês essa frase? É muito doido falar sobre isso, porque então a gente vai trazendo várias e várias camadas. Às vezes a gente quer sempre reter uma única memória, uma única situação, uma única emoção, porque foi dito e a gente sentiu determinadas coisas muito boas. Mas até mesmo querer sentir uma única emoção anestesia o nosso corpo, mesmo ela sendo positiva. Porque o ser humano, a nossa capacidade de sentir, ela agrega todo esse universo. E a nossa sexualidade, assim como a nossa energia sexual, ao contrário do que nos falaram, né? Porque tem um dito muito patriarcal que é sobre eu consigo separar o meu emocional do meu sexual como se fosse a coisa mais incrível do mundo.
Eu já fui essa pessoa, por isso que eu sempre falo essa frase, viu, gente? Mas, na verdade, não é a coisa mais incrível. É porque a gente acha que se a gente integrar o nosso emocional, a gente acha que precisa ser monogâmica, precisa casar com a pessoa, viver pro resto da vida, aceitar tudo e não poder se divertir. Não. Quando a gente inclui o nosso emocional para dentro da nossa sexualidade, potencializa, porque a gente começa, então, a perceber quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva e quando também a gente está realmente afim. E não reproduzindo aquilo que nos esperavam. Porque, olha só, será que não faz diferença? Isso aqui eu não tô falando que você precisa casar pro resto da vida com a pessoa, namorar, ter uma relação, ser monogâmica, nada disso. Mas, eu venho falando pra vocês que você já parou pra pensar que se o teu corpo, você tá sentindo medo frente a uma pessoa, né? É que talvez você também não vá se sentir segura o suficiente para se entregar todo esse potencial orgástico. Talvez, será que não é o seu sistema de defesa interno, quando ele está harmônico, né? Porque a gente também tem muitos excessos de proteção devido a todo esse sistema patriarcal, a falta de educação sexual. Mas até mesmo o medo, ele serve para algo, ele é útil, porque ele fala para o nosso eu sobrevivente que talvez a gente esteja em perigo. Algo talvez ali não está confortável o suficiente. Faz sentido para vocês? Porque pra mim, quando eu comecei a entender a raiva e a minha sexualidade, eu comecei a compreender que não necessariamente a Elisa, para viver a sexualidade que ela desejava, sentir o prazer que ela desejava, ela precisava ser igual a todo mundo e reproduzir aquilo que até então eu acreditava que era ser sexualmente bem resolvida, que era ser pau para toda obra. E, na verdade, quando eu comecei, então, a entender isso, eu comecei a discernir não aquilo que eu deveria ser, mas aquilo dentro do meu sistema fazia sentido. E a minha vida sexual realmente começou a melhorar, porque eu comecei a respeitar meu tempo, meu corpo, meus ritmos e também botar limite. E eu falo isso porque tem diferentes maneiras, né? Tem diferentes expressões, diferentes situações, mas eu vejo algo muito forte, principalmente em algo que eu já vivi, e muitas das mulheres que eu atendo, e amigas também, é que muitas vezes, mesmo com o sistema do nosso alarme, a nossa intuição, o nosso instinto está dizendo algo, quantas vezes nesse meu movimento de ser igual a todo mundo, ver uma sexualidade que era dita bem resolvida, eu mesmo me sentindo insegura, já às vezes vi uma pessoa bacana, eu falo, vamos tentar, né? Bonito, tem um corpo bonito. A pessoa falando um monte de asneira e aqui dentro me deixando super insegura. E eu ia até o final porque eu não conseguia falar não. Porque, já que eu tô aqui, eu vou até o fim. E olha só que louco. Essa é a minha história, eu já fiz muito isso no passado. Não quer dizer que é errado pra você, cada pessoa é uma. Mas olha só que situação maluca. Já que eu tô aqui, eu vou até o fim. Mas que informação eu dou pro meu corpo que tá se sentindo inseguro, com medo, já tá com uma parte assim meio tipo, como é que vai ser a forma como eu vou fluir com esse prazer? Como vai ser a forma que eu vou fluir então de me entregar? Que eu vou me sentir seguro o suficiente frente a essa pessoa? E mesmo que em outras situações, mesmo não conhecendo a pessoa de fato, né, tendo outro tipo de conexão mais profunda emocional, se eu me sentia muito bem, segura, gerava aquela química, gerava aquele vínculo, que não é um vínculo pro resto da vida, mas era um vínculo de que ia ser muito bom. Eu me sentia segura, confiante, percebia algo dentro de mim, às vezes percebe muito que, assim, independente aonde eu for, eu vou ser respeitada esse limite. E isso não é nem algo racional, é algo que o corpo compreende. Se ele está se sentindo assim, é muito mais fácil, então, a gente dizer não. Faz sentido para vocês? Eu não sei direito se vocês estão conseguindo entender. Na minha cabeça, às vezes, parece muito fluida as informações, né? E daí é sempre bom dar uma checadinha aí em vocês. Jackson, não, calma aí. Namastê. Alguém tá falando namastê aqui. Jackson, eu não vou saber falar o nome. Eu acho que as mulheres poderiam ter mais cuidado com o patriarcado para que não sejam tão abusivos, principalmente na parte sexual. Eu acho que as mulheres poderiam ter mais cuidado com o patriarcado para que não seja tão abusivo. Então, quando eu falo sobre a raiva, é sim, por si só, uma questão também que os homens vivenciam, mas aqui eu falo como as mulheres. E é uma forma que a gente precisa lidar conosco. E a raiva é um sistema de defesa. Enfim, né? É um tema ainda mais profundo. O Ivo, super suspeito. Elisa, você tá linda, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Gente do céu.
Esse é maravilhoso. A raiva geralmente está envolvida com situações e pessoas no qual expressá-la sem grosseria, exatamente. Gente, eu tô vendo aqui que vai acabar a live, mas eu vou entrar rapidinho novamente, porque já deu 1 hora, só para dar um encerramento aqui para vocês. Vocês retornam? É 16 segundos. Vamos combinar isso? É rapidinho, só pra gente finalizar e eu já libero todos vocês pra gente encerrar esse conteúdo. Pode ser? Diga que sim e retorna aqui comigo daqui a pouquinho, tá bom?